Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Bom dia! Bom dia! Hoje vamos ver aqui uma história que tem a ver com o 25 de Abril. O título da história é Avó, onde é que estavas no 25 de Abril? É esse que tem aqui. E o que é que eu fiz? O que é que eu costumo fazer? Aquilo que vocês fazem na mente. Vocês quando leem os vossos livros, vocês na vossa mente conseguem imaginar os cenários que estão ali sendo descritos, não é? As personagens, o que elas estão a fazer. Se não conseguem é mau sinal, é sinal que não estão ali com atenção. Sim. Pronto. E agora vocês vão ver o que eu imaginei mediante o que estava escrito no livro, tá bem? Espero que gostem. Agora vamos estar aqui a outra coisa. Portanto, essa história passa-se... Não. Passa em Lisboa, provavelmente, numa cidade. Lá no sítio qual é a cidade. Havia um menino que era o Manu, que era uma criança assim um pouquinho traquina, não é? Um pouquinho. E que ele detestava uma coisa. O que é que ele detestava? Brócolis. Ele olhava para os brócolis e dava-lhe logo volta ao estômago. E não gostava nada. Mas o pai, quando ele começou a dizer que não queria comer os brócolis, o que ele disse? Cala a boca e come. Come e cala-te. E pronto. Lá veio ele com uma amiga que se chamava Sofia, vieram os dois cá para fora, mas ele estava com a bola e lembrou-se de qualquer coisa. O que ele se lembrou? Chutar a beira. O pai lembrou que não podia. Distribuída. O pai tinha lhe dito, já tinha avisado para não brincar junto aos canteiros, porque tinha lá os cravos. Só que o Manu lembrou, mas depois está quieto. Pega na bola e dá um pontapé. E onde é que foi parar? Justamente aos cravos. Lá foram os cravos todos partidos. Alguns ficaram de alguns de sapato. E o pai, quando viu aquilo, castigou, mandou-o para o quarto. E ele lá no quarto até começou a dizer que primeiro foram os, depois os cravos. E a avó tinha dito que não foi para isso que se tinha feito o 25 de abril. Mas a menina Sofia, que era assim mais culta, perguntou-lhe o que ele sabia sobre o 25 de abril. Qual era a única coisa que ele sabia do 25 de abril? Para ele era o suficiente saber do 25 de abril, que era dia feriado. E a menina esteve-lhe a dizer que em 25 de abril de 1900 houve uma revolução e que estava relacionada com os cravos. Pronto. E ele lá ficou a pensar. Ele disse, não quero mais saber de cravos. E foi se deitar. E teve um sonho. Eu não chamo aquilo sonho, eu chamo aquilo um pesadelo. Que estava a ser atacado pelos cravos. E os cravos tinham lá duas placas, como há nas manifestações. 25 de abril, sempre bolas nunca. Bolas não. Só que Manu, quando acordou, foi lá para fora e começou a olhar para os cravos de maneira diferente, não é? Mediante aquele pesadelo que ele tinha tido. E foi a falar com a avó. A mãe chamou para falar. A mãe chamou para falar com a avó e a avó esteve a explicar duas coisas que ele não sabia o que era. O telefone, não sabia o que era o telefone, porque ele estava habituado só aos telemóveis. E a telefonia, primeiro a telefonia era o nome que se dava ao rádio. Pronto. E ela explicou que estava a dormir, e quando de repente tocou o telefone, não é? E no telefone disseram para ela ligar o rádio. E por que ela viu logo, a avó, que alguma coisa estava diferente? Não era bem essa música, era outra música. E eram músicas proibidas. Ela associou logo alto que alguma coisa aqui está-se a passar. E depois teve-lhe a explicar que justamente foi através dessa revolução que ela ficou a ouvir a música, viu que isso ia acontecer. Quando o Manu perguntou algo
que era proibido ou não. O que ele perguntou? Acerca do quê? Se era obrigatório nessa altura? Comer brócolis. Mas a avó disse que se eles quisessem até tinha que comer, não é? Depois, no outro dia, ele estava lá no canteiro, veio o pai, não foi? E o pai chamou para ir comer. Ele foi logo para comer. E o brócolis olhou, o que ele fez? Subiu em cima da mesa, chutou a comida, derrubou os brócolis e disse: 25 de abril? Sempre. Brócolis nunca mais. Mas o pai disse que o 25 de abril não tinha sido feito para isso. Ora bem, e foi a Ana Marco, está bem? A escritora. Agora nós vamos ver, que eu também gravei, algumas informações que eu fui tirando acerca de coisas que eram proibidas no 25 de abril. Se vocês souberem algumas, olha, vão relembrar. E outras até que são umas curiosidades, assim, até custa a crer. Mas vocês vão ver o que é. No dia 25 de abril deste mês de 2024, estamos a comemorar os 50 anos do 25 de abril. E hoje vamos conhecer algumas situações relacionadas com isso. Tá bem? São umas curiosidades. Vocês vão gostar. Como era Portugal antes do 25 de abril? Alguém tem ideia? Vamos então conhecer essas curiosidades. Vamos lá. Rapazes para um lado, raparigas para o outro. Ou seja, na escola não havia turmas em que estavam meninos e meninas. Umas turmas tinham só meninas e outras só meninos. As crianças tinham de usar fardas e eram separadas por gênero, masculino e feminino. Não havia turmas mistas, ou seja, meninos e meninas na mesma turma. E por vezes as raparigas iam à escola na parte da manhã e os rapazes na parte da tarde. Digam lá uma das curiosidades que vos marcou daquilo que estivemos ali a apresentar. Nós agora no sexto ano tivemos fazer um trabalho sobre o 25 de abril. Sim. E eu fiz um cartaz com fotos e cravos feitos corretamente. E eu falei da senhora. E eu fiquei assim, surpreendida porque eu não achava que tinha sido. Não tinha sido assim tão Específico. assim. Agora já sabes o que aconteceu. Eu também, quando dava aulas há muitos anos atrás, dizia aos meninos que os cravos surgiram porque as pessoas, as floristas, começaram a oferecer os cravos. Eu também não sabia dessa situação. Só agora é que isso ficou assim mais conhecido. Diz, querida. Uma coisa que me deixou meio espantada foi que eu já sabia disso, mas que sempre quando nos deixam espantar é que as mulheres, as meninas, não tinham muito rapazes. É, e muitas vezes eram edifícios diferentes. Em relação, por acaso, àquelas profissões, havia 3 profissões que eram Enfermeira, hospedeira da TAP, enfermeira e telefonista. Por que agora não podemos escolher se temos aulas menores? Mediante o horário, pode escolher se houver vaga. As enfermeiras, as hospedeiras e as telefonistas, elas tinham que ser solteiras. As telefonistas, pelo que eu ouvi dizer, que primeiro, se eu quisesse telefonar para ti, eu tinha que falar através da telefonista, percebes? E a telefonista macaca punha-se ali a ouvir a conversa. Se eu dissesse alguma coisa que era proibido dizer, estava eu meio feito ao bife, como se costuma dizer na gíria, e tu também. As telefonistas tinham acesso às chamadas, elas podiam ouvir o que as pessoas faziam chamadas, não é? De mim para ti. Só que depois elas podiam ouvir. E muitas dessas telefonistas eram agentes da PIDE, eram informantes da PIDE. Em relação, por exemplo, às professoras. As professoras não podiam casar com quem se quisesse casar. Essas pessoas com quem nós quiséssemos casar, essa pessoa com quem quiséssemos casar, tinha que ter algumas qualidades. E as hospedeiras Eu sou escalão.
Também já podemos fazer. Eles têm os bordos, Da TAP, da tapa, as enfermeiras e telefonistas, as elas se casassem não podiam trabalhar. não podiam trabalhar nessa profissão. Porque elas iam ter de ir arrumar a casa e fazer tudo em casa. Pois, provavelmente. Não também. Outra situação era acerca da imprensa. A imprensa não podia publicar o que quisessem, porque havia sempre elementos do Estado que aquilo que eles vissem, que aquela notícia não estava muito bem, estava de certa forma a falar mal ou a dar a entender que alguma coisa era de mal no Estado, no governo, essas notícias não podiam ser impressas. E quem diz na imprensa, na televisão e nas rádios também. Os meninos não podiam ler os livros que quisessem. Havia livros que eram censurados, que não se podia ter. Aqui, em todos os lados, no país todo. Havia, por exemplo, filmes que também não passavam cá em Portugal. Portugal, nessa altura, era uma miséria. Havia pessoas que A trabalhavam. farinha para tudo. As pessoas primeiro trabalhavam, segundo o meu avô, para receber um prato de comida. Vejam lá como é que era a miséria. Um prato de Dava para comida. ver a casa deles, mas não história. Porque não tinham sequer às vezes o que comer. E havia aquela situação das mulheres que fossem casadas. Tinha a organização dos Elas só poderiam ir para outro se tivessem o quê? Mas é uma coisa. Se tivessem o quê? Apanhaste o comboio a andar. É preciso casar. Elas comeram no braço. Elas, se quisessem sair do país, se fossem mulheres casadas, não podiam sem ter a autorização do marido. Isso por não poder namorar? Namorar podiam, mas com muito juizinho, não é como agora. Não havia essas situações que a gente às vezes vê por aí. Outra situação que era muito caricata da época antes do 25 de abril, que vocês se lembram do que foi dito ali. Outra coisa, falou lá tanta coisa que esteve ali a passar. Elas tiveram uma nervosa. Minha avó. Não se lembra de mais nada? Oh, meu amor, não te lembra de mais nada do que foi ali dito? Então diz lá mais alguma coisa. Já falamos das professoras, das profissões que tinham que ser solteiras, falamos acerca das mulheres que não podiam sair do país, as turmas eram separadas, Os meninos, eles tinham que usar farda. as crianças que estavam na escola era obrigatório o uso de fardas. meninas só podiam voltar quando faziam. As mulheres só podiam votar se tivessem pelo menos o secundário feito. Os homens podiam ser até analfabetos, mas esses podiam votar. Até podíamos votar com o ar. Peraí, eu quero ouvir aqui esta menina. Diz, filha. As mulheres para quê? Para votar. Para votarem. Ó, bebidas. Havia uma bebida que não podia ser vendida aqui. A Coca-Cola. Por que estavam falando disso? Não sei porque era americano. Sabem que o Salazar, de certa forma, ele estava a imitar outros ditadores. Que era o Mussolini, que era da Itália. Temos o Franco, que era de Espanha. E havia outro, que agora... O chinês. Não me lembro o nome dele. O carro O da Rússia. O Stalin. Portanto, diz, querido. Queria só dizer uma coisa. Diz, filho. O meu avô e a minha avó, no dia da Revolução, se conheceram. E o meu sogro e minha sogra casaram-se nesse dia, portanto, no dia que festeja o casamento, é sempre dia de foguetes. Olha que sorte é deles, né? Sempre festas. Já não pagam. Em relação à história em si que nós tínhamos ouvido, vocês viram que os meninos não podiam reunir. Havia uma situação, mesmo nas aldeias mais recatadas, mais afastadas dos centros, ninguém sabia se alguém que lá vivia era ou não informante do Trapida. Portanto, ninguém podia falar nada contra o governo, não podia haver reuniões, não podia haver associações, Nem namorismo. nem sindicatos, nem nada. Diz, querido. Na altura, Vamos ouvir o colega? na altura do 25 de Abril, nós
existia a história que acho que os meninos todos eram obrigados a participar na mocidade portuguesa. Ah, também havia isso da mocidade portuguesa. E o que é que se aprendia na mocidade portuguesa? Preparar-se para a guerra. Era tipo um exército de menores que era controlado por um oficial que era meio que uma preparação para a guerra. E as meninas? E as meninas estavam em casa. Não, as meninas aprendiam lavores, ou seja, sim, a fazer crochê, a fazer tricô, a fazer essas coisas, estão a ver? A cozinhar, que algumas meninas agora casam-se e nem sabem fritar ovo. Vitória, Acabou a história. plim, pim, pim. A história chegou ao fim. Gostei muito de vos ter aqui, até se portaram muito bem. Palminhas para vocês.